palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5, é bem conhecido, né? Que é o tema da campanha. Que diz-me assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Poder sentar, irmãos? Eu não sei como você veio nesta noite, mas eu sei que Deus vai falar fortemente, aleluia, neste lugar. Amém? Glória a Deus. Preste bem atenção, irmãos. A Bíblia vai dizer que Naamã era um homem muito respeitado. Todos nós conhecemos a história. Era um comandante do rei da Síria. E fora isso, a Bíblia também fala que este homem, ele era um homem muito sábio, ao ponto de, nas guerras, ele tinha estratégia para vencer o inimigo, os inimigos. E a Bíblia diz que uma certa vez ele venceu uma guerra contra a Israel. Deus tinha usado a Síria como a correção sobre Israel. Porém a Bíblia diz que todos que passavam por ele, alguns tinham que bater continência, outros nem olhavam para ele, porque era um homem muito importante diante do reinado da Síria. Porém a Bíblia fala que quando ele chegava em sua casa, ele vivia a sua realidade. E diz a história que uma certa vez as pessoas descobriram que Naamã, ele tinha lepra. E a lepra naquela época era um tipo de guerra entre ele mesmo, porque era um homem que vencia as guerras, era um homem que tinha sabedoria, era um homem comandante, mas ele tinha que viver a sua própria guerra na sua vida pessoal e na sua saúde. Muitas das vezes nós somos homens e mulheres separados por Deus, e às vezes vencemos várias lutas, várias guerras, várias situações, mas tem momentos que nós precisamos vencer as nossas guerras interiores, as nossas guerras sobre a nossa vida. Porém a Bíblia diz que quando ele chegava em casa, ele vivia a sua realidade. E a Bíblia diz que uma menina, ela foi levada em cativeiro para a casa de Naamã. Porém ela nunca falava, ela ficava em silêncio. Mas a primeira vez que ela vai falar, ela olha e vê a situação do seu senhor. E ela chega para a esposa de Naamã e fala: se o meu senhor estivesse, aleluia, em Samaria, em Israel, lá existe um profeta que poderia curar da sua lepra. Aleluia. Preste bem atenção. Naamã
ele não podia mais abraçar. Naamã, ele não podia mais tocar em ninguém. Imagina a vida que aquele homem começou a viver. Ele não podia mais se envolver com sua esposa. Ele não podia mais ter seu relacionamento. E tem momentos na nossa vida, irmãos, que muitas das vezes passamos por situações que o inimigo, ele cria situações para que nós venhamos parar, desistir. E eu não sei como você veio nesta noite, mas o Senhor manda dizer para quem veio adorar: tem adorado aqui nesta noite? Não é hora de parar. Mesmo que o cenário venha a ser difícil, mesmo que o cenário venha a ser doloroso, mas o Senhor está dizendo para alguém nesta noite: não é como você pensa, não é como você quer, mas é como Deus quer fazer na sua vida. Quem crê nesta noite dá um brado de glória. Porém, quando Naamã ele ouve que lá em Jerusalém, lá em Israel, em outro país, existia um profeta, a Bíblia diz que ele vai até o rei da Síria. E quando ele chega até o rei da Síria, ele fala: meu rei, a menina que está em minha casa, ela falou que em Israel existe um profeta que pode me sarar desta lepra. Olha para mim, irmãos. Às vezes tem pessoas que querem agir como Naamã. A Bíblia diz que Naamã, ele pega do rei uma carta e vai levar até o rei de Israel. Imagina Naamã chegando em Israel com a sua comitiva, com seus soldados, e alguém começa a observar que não é qualquer pessoa, é um, aleluia, é um comandante, é um general do rei da Síria que está chegando em Israel. Mas olha para mim, irmãos, ele não vai direto na casa do profeta, porque ele é um general. E diz a história que todos que chegassem em Israel, eles tinham que primeiro, sendo um general, comandante, ir diretamente ao rei. Mas a Bíblia diz que quando chegar lá e ele entrega a carta, o rei começa a ler. E aí, irmãos, quando o rei lê a carta, para o rei é uma afronta, porque ele lê a carta, pedindo a carta, estava dizendo que o rei tinha que dar a cura para o comandante do rei da Síria. Preste bem atenção. Uma afronta, o rei pensava que aquela carta era uma afronta, mas o que o rei não entendia é que Deus estava criando uma situação para curar e mudar a história de um homem. Tem situações, irmãos, que Deus cria, que Deus permite, e às vezes quem não vê pelos olhos espirituais começa a falar, começa a maldizer, mas tudo tem um propósito diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que o rei fica indignado, ele rasga suas vestes, e foi um falatório sobre aquele reinado, sobre nas ruas, e a Bíblia diz que vai chegar na boca do profeta. E quando alguém fala para o profeta vai até o rei e fala: meu rei, por que rasgaste as vestes? Manda este homem vir até a mim, e saberás que ainda existe um profeta em Israel. Preste bem atenção para você entender nesta noite. De repente alguém vai até Naamã e fala: olha, agora mudou,
profeta mandou te chamar. E a Bíblia diz que ele vai com a cabeça erguida, achando que ia ser bem recebido com a sua comitiva. Mas a Bíblia diz que quando ele chega na casa do profeta, o cenário é outro. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, diz: o profeta mandou eu vir. O moço do profeta Geazi, ele vai até o profeta. Mas o profeta, irmão, não recebe aquele homem. O profeta não recebe. Ele achava que por ser um general, por ser um comandante, tinha que ser bem recebido. Mas tem momentos que Deus permite para ver aonde vai a tua humildade. Tem momentos que Deus permite você passar, até pela humilhação, para você entender que não é como você pensa, como você quer. Deus não quer saber qual é o teu nível espiritual. Deus não quer saber qual é a tua patente ministerial. Jesus não quer saber, Deus não quer saber. Ele quer saber o quê? Que você seja diferente, um adorador. Adorador é diferente. Ele não deixa que a soberba venha entrar na sua vida. Quem está entendendo nesta noite, dá um brado de glória. Porém a Bíblia diz, irmãos, que quando o profeta manda um recado, o recado não é bom. E tem recado, irmãos, que às vezes aos teus olhos não pode ser bom, mas é um milagre que pode surgir em tua vida. E é assim volta e diz assim para o comandante: Naamã, o profeta não vai te receber. Aquele homem fica indignado. Por quê? Ele só mandou um recado. Qual é o recado? Vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Para aquele homem que conhece os rios daquele lugar, ele ficou injuriado. Ele ficou indignado, porque além do profeta não receber, ainda manda mergulhar em um rio sujo, um rio barrento, um rio que não tinha utilidade nenhuma. Deus está dizendo para alguém nesta noite: talvez o cenário pode ser ruim, mas Deus pode fazer um milagre em meio a esse cenário. Eu vou repetir para você entender. Talvez o cenário aos teus olhos pode ser ruim, mas Deus pode criar uma situação para modificar esse cenário da tua vida. Porém a Bíblia diz, irmão, que Naamã vai embora chateado, e um dos seus servos fala: meu senhor, se o profeta mandasse o Senhor fazer algo difícil, o Senhor não faria? E por que o Senhor não vai fazer aquilo que é tão fácil? O que aquele homem estava entendendo é que bastava somente ele fazer aquilo que o profeta mandou. Se fosse algo difícil, ele poderia fazer, mas como era algo fácil, e aos olhos dele era algo que não ia dar valor, honrar a patente dele, ele ficou indignado. Mas o texto vai dizer, e a história fala, que Naamã começa a pensar. Por quê? Porque tem momentos, irmãos, que nós temos que parar e pensar para tomar a decisão, para que as decisões não venham ser erradas. Talvez por causa da tua chateação, da sua raiva, naquele momento você vai tomar decisões erradas. Mas eu aprendo que tem momentos que nós temos que parar e ouvir o homem de Deus. Tem momentos que nós temos que parar e ouvir a voz de Deus quando Deus falar. Deus estava usando aquele servo para um grande homem, valoroso,
homem leproso. E às vezes, Bispo Antônio, Deus usa pessoas pequenas para te dar direção aonde você não consegue enxergar. Quem está entendendo nesta noite? Porque as pessoas só olham e só vê quando é um profeta, quando é um vaso, quando é um manto, remanto, não. Mas às vezes Deus usa o pequeno para confundir aquele que é grande. Quem está entendendo? A Bíblia diz que ele vai. Ele para, pensa. E não é que o servo está certo. Ele vai. E quando ele chega no Rio Jordão, ei, a comitiva está lá. Quem estava perto começou a observar. Quem era aquele? É o comandante. O que é que ele vai fazer? De repente ele tira a sua roupa. O que é que ele vai fazer? Ele vai fazer aquilo que o profeta ordenou. Diga para seu irmão nesta noite: o segredo para receber o milagre é mergulhar. E quando nós falamos de mergulhar, nós falamos de se humilhar. E estamos vivendo um tempo de pessoas que não sabem mais o que é isso. Se humilhar na presença de Deus, se humilhar na ordenança de Deus, se humilhar na direção de Deus, se humilhar naquilo que Deus ordenar. Por quê? Tem momentos que nós temos que se humilhar para não esquecer da onde a gente veio. Quem está entendendo nesta noite? Ele vai, irmãos. A história diz que ele mergulha. 1, 2, 3, 4, 5. Imagina na sexta vez a mente dele trabalhando e assim: não estou vendo nada acontecer. Imagina no sexto mergulho alguém dizendo: não estou vendo nada acontecer. E é assim, irmãos, quando a bênção está perto, muitas das vezes o inimigo usa até pessoas para te fazer você parar, para fazer você desistir e dizer que não está vendo nada acontecer, que você passou esse ano todo e não viu nada acontecer. Mas é no sétimo mergulho. Ei, não é no sexto mergulho, é no sétimo mergulho que o milagre vai acontecer. Enquanto tem pessoas pensando que você só vai dar o sexto mergulho, a ordem é para dar 7 mergulhos. Enquanto alguém está dizendo: não vai acontecer, a porta não vai se abrir, você não vai receber a cura, você não vai receber vitória, não vai ter libertação, não vai ter providência de Deus. Mas Deus está dizendo: é no sétimo mergulho que o milagre vai acontecer. O texto é bem claro e a história fala que quando ele dá o 7 mergulho, que ele se levanta, ele não acredita no que ele está vendo. Olha para mim. Naamã fica tão impressionado que ele começa a olhar as suas mãos, e a Bíblia diz que a sua pele era como pele de bebê, limpa, diferente. E a sua comitiva ficou também surpresa. A Bíblia diz que aquele homem ficou tão alegre, e ele observou e entendeu que o Deus do profeta, o Deus de Israel, era um Deus poderoso e era um Deus que tudo poderia fazer. Quando ele mergulha no sétimo mergulho e se levanta e vê o milagre, a história fala que ele se levanta outro homem, não por causa somente da sua cura, mas ele entendeu que a soberba dele, a prepotência dele, não era tudo, e não ia trazer, e não ia levar ele em nada. Mas a história diz que quando Naamã mergulha, se levanta, recebe a cura, e o coração dele é outro. Não, eu vou entender. Eu vou responder para você. Quando ele mergulha, se levanta, não somente a cura ele recebe, mas o
coração dele é outro. Deus está dizendo para alguém nesta noite: no 7º mergulho, você não vai ser mais o mesmo, você não vai ser mais a mesma, porque a sua vida será diferente. Ele fica tão alegre que a Bíblia diz, pastor Rubens, que ele vai até o profeta. Glória a Deus. E quando ele vai até o profeta, imagina dizendo assim: profeta Eliseu, o que eu posso fazer para agradecer por meu milagre, pela minha cura? A Bíblia diz que ele oferece prata, ouros, panos de linho finos, coisas valorosas. E o profeta diz assim: ó, não quero. Mas profeta, eu não quero. E a história diz que ele insistiu por várias vezes, e o profeta não deu importância àquilo que ele estava oferecendo, porque Naamã começou a entender que ele recebeu a cura foi por causa da graça. Naamã entendeu que para receber o milagre de Deus, você não precisa pagar nada, porque é de graça. O milagre sobre a sua vida é de graça. A vitória sobre a sua vida é de graça. Glória a Deus, aleluia, Senhor. E preste bem atenção, irmãos. Aquele homem vai feliz, mas antes disso ele faz um pedido. Ele pede para que levassem um pouco da terra de Israel. Para quê, pastor? Primeiro, para ele não esquecer que o Deus de Israel é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus, aleluia. Segundo, para que ele, quando chegasse na Síria, ele colocasse aquelas areias e ele começasse a oferecer sacrifício a Deus. Olha para mim, irmãos. Aos olhos é loucura, né? Não. Ele queria sempre ter com ele algo daquela terra que mudou a história dele. A Bíblia diz que ele vai embora. E quando ele vai embora, tem alguém que está observando de longe. E esse alguém